Amém. Este cântico não fala de dar as boas-vindas a quem não está presente. Este cântico fala do reconhecimento da presença do Espírito Santo, que nos reúne nessa noite, neste lugar, para adorá-lo. Este cântico fala então do desejo do nosso coração de sermos preenchidos, inundados, abençoados, orientados pela santa palavra de Deus que nós vamos pregar nessa noite. Então, em nome de Jesus, que o seu coração de fato esteja em adoração ao Senhor, rendido aos pés de Jesus, quebrantado, que o nosso coração de fato esteja voltado para a adoração daquele que nos reuniu aqui. Todos que sobem à casa do Senhor são bem-vindos. E não apenas a você, meu irmão querido, que está aqui presencialmente, mas a você que nos acompanha remotamente também, que Deus fale ao seu coração. Muitos discutem, hoje em dia, se o que você participa aí da sua casa é culto online, ou se não é culto online. Meu irmão, a nossa preocupação não é esta. A nossa preocupação é que você que esteja nos assistindo e participando conosco aqui, seja ministrado pela palavra de Deus. Nós não vamos nos ater a discussões vãs. Nós estamos aqui para adorá-lo. Então adore ao Senhor. Você pode abrir o seu boletim na página de número 8, na qual nós encontramos o exercício litúrgico desta noite. E nós vamos fazer a leitura conforme nos orienta a liturgia. Diz-nos assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor, convite à adoração. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Amém. Nós estamos aqui para celebrar, para adorar o Senhor, e é isso que nós vamos fazer, cantando Trindade Santíssima e declarando que não há um nome igual ao do nosso Deus. Cantemos ao Senhor com alegria, irmãos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito,
de ser Senhor. Santo, Santo, Santo.
os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está, e muitos se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com o teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está, e muitos se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor diz, Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não há um nome igual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar em adoração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos reunimos nesta noite no nome que é sobre todo nome, no nome diante do qual poderes, domínios, fortalezas se dobram, para declarar que diante de nós não existe outro Deus, na nossa vida não existe um outro Senhor. Nós servimos ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, àquele que tem um nome poderoso, o nome que é sobre todos, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há um nome igual ao teu, Senhor Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Receba a nossa adoração, a despeito de sermos homens de lábios impuros e de habitarmos no meio de um povo de impuros lábios. Ser exaltado entre os louvores, ser exaltado na tua igreja. Receba a nossa adoração, é a nossa oração, e nós a fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Entrai por suas portas com ações de graças. Ainda em culto ao Senhor e em adoração a Ele, nós entramos no ato de consagração dos nossos dízimos e ofertas. E o texto que nos indica, nos introduz a esse momento,
texto do Salmo 115, versículo 14, o Salmo 37, versículo 25. Eu quero convidar você para que juntos façamos a leitura do texto bíblico, que diz assim: O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, é o nosso Deus, o único a nos sustentar. O motivo de termos uma mesa que nos alimenta, uma casa, roupas que nos cobrem em dias mais frios como esse, tudo isso é porque o nosso Deus, o Deus provedor, continua a derramar bênçãos e sustentar a nossa casa e a nossa vida. Isso é o que indica o texto bíblico. Logo, nós não reconhecemos que quando consagramos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nós estamos dando uma parte ao Senhor. Não, a Ele todas as coisas pertencem. Não somente o que colocamos aqui, mas o que continua nas nossas casas, o que continua no banco, tudo pertence ao Senhor. O que o Senhor nos dá é diante do muito que Ele nos dá. Ele nos abre uma oportunidade, por sua graça, de participarmos da expansão do seu reino. Uma obra que não é digna, nós não somos dignos dessa obra, mas o Senhor, gracioso e bondoso, permite a mim e a você, com os recursos que pertencem a Ele, permite que a gente seja participante dessa expansão. Todos os recursos aqui colocados servem para expandir o reino de Deus. Seja na manutenção da casa do Senhor, nessa igreja, seja para a expansão para outros campos missionários, todos os recursos aqui colocados servem exclusivamente para a expansão do reino de Deus. Você faz parte dessa obra. Quando consagramos ao Senhor dízimos e ofertas, nós estamos dizendo: Deus, uma parte daquilo que é do Senhor é para que o teu reino continue a expandir nessa terra. É graça do Senhor sobre nós. Se você veio preparado para aproveitar dessa oportunidade, desse privilégio, eu convido você a que faça. Se com envelopes como esse que estão no banco à sua frente, você pode vir pelos corredores laterais, voltar ao seu assento pelo corredor central. Se não, mas que deseja fazer por meios eletrônicos, as informações bancárias de nossa igreja estão na contracapa do boletim. Mas o mais importante é que em momentos como esse, nós reconheçamos que sim, o Senhor Deus é dono de tudo que nós damos a Ele, mas o Senhor Deus é o dono das nossas vidas. Então, antes de consagrar nossos dízimos ao Senhor, o que nós consagramos a Ele é o nosso coração, para uso exclusivo da glória do seu nome. Se você veio preparado, participe, não fique de fora. E se você nos visita, não há constrangimento ou obrigatoriedade nenhuma nesse momento. Nós fazemos isso com alegria e de forma voluntária. Eu quero convidar você para que fique de pé, que nós cantemos junto com a banda, que nós nos alegramos no Senhor, por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não me abala
tempo, meu socorro vem de ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos ensine, Senhor, a ofertar com alegria, Senhor, como a gente cantou aqui nessa noite, sabendo que o Senhor bondosamente nos dá tantas outras coisas. Se o Senhor já nos deu Jesus, como não nos dará também todas as outras coisas, Senhor, que nós precisamos e necessitamos? Senhor, nos ensina, Senhor, a ter um coração grato, Senhor, humilde, Senhor, consagrado ao Senhor, tudo que nós somos, porque nós consagramos primeiro as vidas, Senhor, nossas vidas, nosso intelecto, Senhor, nossos sentimentos, mas também, Senhor, tudo que nós temos, ó Pai. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Senhor, Tu nos conheces por dentro, por fora, nosso deitar, nosso levantar. Sabe, Senhor, o que nós precisamos de fato. Nós consagramos a Ti, Senhor, sabendo, Senhor, que Tu és Deus provedor, Tu és Senhor, Tu sonda os nossos corações, Senhor, e sabe o que nos traz contentamento real, Senhor. Então, nessa noite, Pai, aceita as ofertas, Senhor, aceita os dízimos e aceita as vidas, Senhor, de cada um que se consagrou, Senhor, nesse altar. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, este é um momento muito feliz, muito precioso para nós da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que é quando nós conhecemos aqueles que nos dão a alegria de estarem conosco nesta noite, na condição de visitantes. Você que nos visita, que nos dá essa alegria, por gentileza, queira se colocar de pé, a fim de que a igreja possa cumprimentar você. Que bênção, que alegria, coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos. A igreja vai abraçar você, vai externar a você a nossa alegria em recebê-lo. A comissão de recepção vai fazer chegar às suas mãos uma singela lembrança da catedral, registrando a nossa alegria e a nossa gratidão pela sua presença aqui nessa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Se você pertence a alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua igreja. Caso sejam presbiterianos, ao conselho da sua igreja, em nome da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, Deus os abençoe rica e poderosamente. Vocês podem se assentar, uma alegria ter vocês conosco aqui. Dentre aqueles que nos visitam, há alguns irmãos, 4 irmãos, que são membros da 2ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista, logo ali em Roraima. Por gentileza, você, meu irmão querido, queira se colocar de pé. O Mac Miranda, a Rafaela Queiroz, o Gerson Henrique e a Alexia Oliva. Alegria grande ter vocês aqui. Quando fizerem esta pequena viagem outra vez, estejam conosco. Deus abençoe. Leve um abraço à 2ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Alegria grande ter vocês conosco. Podem se assentar. Continuaremos orando. Nós vamos ler o texto que nos convoca a buscar a presença do Senhor, transcrito em seu boletim. Leamos a uma só voz, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
uma oração feita pelo salmista. Nós vamos orar, intercedendo por vidas preciosas. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Em Teus Braços. E após o cântico, nós nos ajoelharemos para o momento de oração silenciosa e oração pastoral. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em
Ó Deus, nós somos privilegiados, porque podemos te chamar de Pai. Sabemos que Tu nos ouves e que Tu respondes a nossa oração. Ó Deus, ensina-nos a descansar em Ti, a colocar diante de Ti as lutas, os problemas, as necessidades, mas ensina-nos pelo Teu Espírito a descansar em Ti, a descansar nos Teus braços, porque sabemos que Tu estás agindo para abençoar os Teus filhos, para prover tudo aquilo de que é necessário para o sustento, a sobrevivência deles. Ó Pai, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção à nossa vida. E agora, ó Pai, intercedemos por aqueles que estão enfermos. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Ó Pai, responde favoravelmente aos pedidos que estão registrados no livro de oração. Tu conheces cada um. Por isso, ministra a resolução de problemas, a providência naquilo que é escassez na vida das famílias e também, ó Deus, saúde física, emocional e espiritual. Oramos porque confiamos em Ti, dependemos de Ti e da Tua graça. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, esse é um momento de leitura bíblica, em que nós faremos a leitura que consta no nosso boletim, na carta aos Efésios, no capítulo 6, e leremos do versículo 1 ao 4. Efésios 6, de 1 ao 4. Vamos fazê-lo de pé, por favor, a igreja de pé. São apenas 4 versículos. Vamos lê-los de forma responsiva. O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, todos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. A igreja pode sentar-se. Estaremos agora em oração pelo pregador que virá agora, reverendo André, nosso grande amigo. Muito obrigado. Meu amado irmão, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra e rogamos que ela seja compartilhada através da ação do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa consciência, o nosso coração. Fala-nos poderosamente, perdoa-nos os pecados, livra-nos do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Alcançados para alcançar a obra de Cristo para relacionamentos saudáveis é o tema da série
em que nós estamos tratando da exposição bíblica da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós começamos no mês de julho e vamos até o último domingo do mês de setembro, portanto, o último domingo desse mês. Eu queria propor o seguinte tema para a mensagem dessa noite: perspectiva bíblica da relação pais e filhos. Perspectiva bíblica da relação pais e filhos. Antes de olharmos para o texto propriamente dito, eu gostaria que você fizesse o exercício de tentar desconstruir a ideia, o sentimento de que ministração da Bíblia que trata da relação pais e filhos não serve para você. Ou porque você já não tem mais a sua mãe ou o seu pai, ou porque os seus filhos já cresceram e se casaram e vivem a vida de forma autônoma, ou porque você é solteiro e ainda não tem filhos, não se casou ainda, ou porque você, quem sabe, é casado e não possui filhos, que de uma forma ou de outra, encontrando uma justificativa para se fechar quanto a esse tema, a minha oração é que todos nós, nessa noite, pudéssemos estar com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar à nossa vida, a vida da igreja. O capítulo de número 5 da carta aos Efésios, Paulo inicia falando sobre a obra das trevas e o fruto da luz. Logo na conclusão do capítulo 5, Paulo inaugura um tema dentro da carta que é a abordagem ao convívio de natureza familiar. Paulo começa a falar sobre os papéis que se desenvolvem, que se desenrolam dentro do lar cristão. E por conta disso, no último domingo, por ocasião do culto vespertino ainda, o nosso pastor tratou aqui da relação conjugal, da relação marido e mulher, tendo como referência a relação de Cristo com a sua igreja. Hoje nós adentramos o capítulo 6 e Paulo se detém falando acerca do lar cristão. Não mais abordando agora a relação de ordem conjugal, marido e esposa, mas agora tendo o olhar focado na relação filhos e pais, ou pais e filhos. E a gente vê o subtema do capítulo 6, filhos e pais, porque Paulo inaugura esta abordagem, trazendo, num primeiro momento, uma atribuição, um dever, um compromisso dos filhos em relação aos pais. E fechando o verso 4, Paulo vai falar de uma forma direta a pessoa dos pais, a pessoa do papai ou da mamãe. Cumpre citar que Paulo está vivendo em um ambiente em que o Império Romano havia estabelecido aquilo que ficou conhecido na história como pátrio poder. Na expressão do latim pater potestas, que era um regime em que os pais podiam fazer absolutamente tudo o que desejavam com os seus filhos. Podia casá-los, divorciá-los, escravizá-los, vendê-los, rejeitá-los, prendê-los e, se assustem, poderiam até matá-los, mediante algum tipo de justificativa. Era um regime de pátrio poder que o Império Romano conferia à autoridade dos pais. E Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, Paulo está escrevendo agora à igreja, orientando a relação pais e filhos
numa perspectiva cristã e porque era cristã saudável. E é sempre um desafio muito grande falar da relação pais e filhos no tempo que se chama hoje. Eu confesso aos amados de que, diante do texto e lendo aquilo que Paulo dizia, eu tive que me reportar ao meu tempo de infância ou de adolescência, e que, confesso, fazem mais de 40 anos atrás. E na minha época, nós recebíamos, ou quem sabe na maioria dos irmãos aqui, nós recebíamos informações apenas de 3 pessoas, diretamente, do pai ou da mãe ou da professora no âmbito escolar. As informações que nutriam a nossa vida e nos cercavam de cuidados, de exortações, de ensinamentos, brotavam no âmbito da nossa casa ou no âmbito da nossa escola. Hoje, quando a gente para e observa o mundo em que estão inseridos as nossas crianças, os nossos adolescentes, e por que não incluir os nossos jovens, nós percebemos de que existe um volume, uma carga de informações muito grande, muito pesada, de todas as naturezas, de todos os conceitos, de todos os valores, de todos os gêneros. Na nossa época, na maior parte daqueles irmãos que estão aqui, na nossa época, nós não tínhamos acesso às informações que as nossas crianças e adolescentes têm hoje de forma radicalmente prematura. Por isso é um desafio muito grande quando a igreja se debruça diante do tema, na perspectiva do texto sagrado, sendo instruídos pelo Espírito Santo de Deus, pensarmos nesta relação tão importante, tão relevante, tão rara para a vida da igreja e, por consequência, para a vida da sociedade. Eu queria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta e nós vamos olhar para as instruções de Paulo e nós vamos dividir a exposição deste texto, Paulo instruindo os filhos e depois Paulo passando a instrução aos pais. Lembrando de que, se você olhar rapidamente do verso 1 ao verso 3, as instruções contidas aqui giram em torno do dever, da incumbência, da missão, do papel, da obrigação dos filhos em relação aos seus pais. E Paulo vai dizer o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Geralmente, quando nós estamos vivendo conferências de família, ou quando nós estamos vivendo conferências relacionadas a pais, ou adolescentes, ou filhos, nós recorremos a esse texto para que fique mais uma vez lembrado qual é o papel dos filhos, dos nossos filhos, no âmbito da nossa casa. E vale ressaltar que Paulo, ele nos ensina, pelo menos aqui, do verso 1 ao verso 3, 3 motivos pelos quais os filhos precisam ser encontrados obedientes aos seus pais. Paulo lista aqui pelo menos 3 motivações que os filhos devem levar em conta para serem encontrados obedientes aos seus pais em todo o tempo. Queria que você olhasse na sua Bíblia e no verso 1, Paulo vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo está dizendo de que o primeiro motivo pelo qual os filhos devem ser obedientes aos seus pais é a questão da hierarquia.
Filhos não são tutores de pais. Filhos não orientam pais. Filhos não educam os seus pais. Filhos são tutelados, são orientados, são exortados, são ensinados, são disciplinados. Por isso, por conta da hierarquia, Paulo vai dizer de que deve haver obediência, porque isto é justo. Faz parte da justiça da relação pais e filhos. É contemplado aquilo que é legítimo, filho obedecer ao seu pai e à sua mãe. Pastor, mas isto é óbvio. É óbvio, mas não é sempre constante. É possível que você conheça uma relação que contemple pais e filhos e que parece que o filho estabelece a relação do jeito dele, da forma dele, do entendimento dele com os seus pais, ao ponto de até mesmo trazerem algum tipo de orientação, de ordem, de gosto ou de decisão. Eu não quero isso e não vou fazer. E o pior de tudo é que no outro lado, na outra ponta, nós encontramos pais se sujeitando a isto. Então, o primeiro motivo pelo qual Paulo ensina à igreja que filhos devem ser encontrados obedientes aos seus pais é por conta da hierarquia, por conta desta natureza desta relação. Ele diz que isto é justo. A desobediência aos pais é um sinal da decadência moral da sociedade. Quando contemplamos esta relação em que os filhos não são obedientes aos seus pais, a igreja sofre, a família sofre e a sociedade também sofre. Mas Paulo lista um segundo motivo pelo qual os filhos devem ser encontrados obedientes aos seus pais. E ele diz assim: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se no primeiro momento, a primeira motivação para que filhos sejam obedientes aos seus pais, no segundo momento, essa obediência se dá por conta da lei. O quarto mandamento diz isso, que os filhos devem honrar pai e mãe. Este que é o primeiro mandamento com promessa. Então, por conta da lei, Deus já havia estabelecido para o seu povo, povo exclusivo seu, que na relação que contemplasse pais e filhos, os filhos deveriam ser obedientes aos seus pais. Honrar é mais salutar do que obedecer. Honrar é mais profundo do que obedecer. Aquele que honra o seu pai e a sua mãe, antes de honrá-lo já o obedece. Porque honrar pai e mãe é mais do que obedecer. É gerir a vida contemplando sempre a autoridade e os ensinamentos dos seus pais em todo o tempo. Honrar é isso. Honrar é ser filhos que pensam a vida contemplando sempre a pessoa, os ensinamentos, as exortações, o modelo de vida dos seus pais. Por que filhos devem ser obedientes aos seus pais? Por conta da lei. Tem filhos que correm sérios perigos de não viverem muito tempo sobre a face da terra, porque existe uma palavra na Bíblia Sagrada que diz que se você, meu irmão, deseja viver muitos anos de vida aqui, existe um caminho para isso. Guardando toda a economia da vontade de Deus, você precisa ser obediente ao seu pai e à sua mãe, para que tudo te vá bem e você tenha longa vida sobre a face da terra. Por que filhos devem ser obedientes aos pais? Por conta da hierarquia e por conta da lei.
Mas num terceiro momento, por conta do testemunho do Evangelho. Aí você volta para o verso 1, que ele diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. É uma coisa mais linda do mundo quando a gente contempla uma relação em que filhos são obedientes aos seus pais. Isso é um testemunho e isso é uma forma linda, maravilhosa de se anunciar o Evangelho de Deus em Cristo. Quando a gente se aproxima e conhece pessoas onde é fácil, é perceptível a postura dos filhos em relação aos seus pais, em obediência, em sujeição, em honra, isso é uma pregação rasgada do Evangelho. É por isso que Paulo usa a expressão no Senhor. Quando Paulo fala lá, a igreja de Colossos, filhos, sede obedientes a vossos pais, Paulo lá não usa a expressão no Senhor. Aqui Paulo inclui esta expressão, o que nos dá a entender de que Paulo de fato está falando para a família de crentes. Então, por conta disso é que os filhos devem ser encontrados obedientes aos seus pais. Por conta da hierarquia, por conta da lei e por conta do testemunho de se pregar o Evangelho através das nossas relações. Mas o texto avança e Paulo agora começa a falar para os pais. E ele se detém apenas no verso 4, eu queria que você olhasse. O verso 4. Ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não sei quantos já tiveram o desejo, diante desse texto, de tentar entender o que Paulo está dizendo quando ele usa a expressão não provoque o seu filho à ira. Talvez você pense assim, é cobrar alguma coisa que ele não tem para oferecer? Não provocar os filhos à ira, de repente, é ficar brincando de forma exagerada com os filhos, sem ele desejar a brincadeira? O que Paulo de fato quis dizer com a expressão de não provocar os nossos filhos à ira? O que de fato que Paulo gostaria de ensinar aos pais que caminhavam na igreja de Éfeso? Existe um homem chamado William Hendricks, um teólogo, e ele é muito acessado por todos aqueles que pregam o Evangelho, porque o doutor William Hendricks, ele trata dos textos das Sagradas Escrituras na sua língua original com muita maestria. E ele tem um comentário interessantíssimo acerca daquilo que ele entende do que é não provocar os nossos filhos à ira. E ele estabelece 6 coisas que ele entende como sendo não provocar os nossos filhos à ira. E a primeira coisa, eu não provoco o meu filho à ira quando eu o trato com excesso de proteção. Provocar o filho à ira é tratá-lo com excesso de proteção. É ser aquele pai super protetor. Né, Thalita? É ser aquela mãe super protetora, que por qualquer coisa e por qualquer motivo tem um coração decididamente alarmado. É aquele sentimento de pai e de mãe que em todo tempo tenta antever um tipo de intercorrência na vida e na caminhada do filho. É o excesso de proteção que acaba fazendo muito mais mal do que bem. Se você trata o seu filho com excesso de proteção, você o provoca a ira.
Mas ele diz que o favoritismo também é uma forma de provocar a ira dos nossos filhos. E aqui eu me detenho aquelas famílias onde dentro da casa se tem mais de um filho, em que a gente padece a síndrome de Jacó, não tendo capacidade e recursos para esconder a nossa predileção a um filho, ou quem sabe, se você quiser trocar o termo predileção por proximidade a um filho, assim como Jacó teve com José, e trouxe transtornos tremendos à sua vida com seus outros filhos, a despeito de que Deus estava comandando tudo para que Jacó e sua família fossem para o Egito ser salva. Mas o favoritismo às vezes é provocar os nossos filhos à ira. Eu não sei o que é isso, eu só tenho um filho, mas aquele que tem 2, 3, às vezes se pega dando mais atenção a um do que o outro. E às vezes o pai não percebe, mas o filho percebe. Briga mais comigo do que com ele. Chama mais a minha atenção do que chama a atenção dela. Deve ser porque eu sou o mais velho. A minha mãe me chama muita atenção, deve ser porque eu sou muito colado com meu pai ou vice-versa. É o favoritismo que às vezes a gente não consegue esquecer. Isso é provocar os nossos filhos à ira. Mas o desestímulo também é uma forma de provocar os nossos filhos à ira. Pai, quando eu crescer eu vou ser um aviador. Você não estuda. Quando eu crescer, eu vou fazer carreira nas Forças Armadas. Você não tem capacidade para isso. Não vejo você estudando nunca. Pai, quando eu crescer, eu vou ter meu próprio negócio. Você, com esse coração cheio de instabilidade, cheio de variações emocionais, você, não dá para você não. E tudo que os filhos compartilham vai uma palavra que ao invés de estimular, traz desânimo para o coração do abençoado que está lá do outro lado, que guardou o dia todo aquela notícia para compartilhar com o pai e com a mãe, e quando o pai e a mãe chegam em casa, aí ele recebe esse balde de água fria, desestímulo. Às vezes a gente faz isso sem perceber, tentando fazer com que os nossos filhos percebam e entendam a verdade nua e crua. Às vezes a gente acaba desestimulando do que ao invés de estimular e incentivar. A outra coisa que nos faz levar os nossos filhos à ira é quando a gente não respeita o seu crescimento. Quando as nossas crianças, os nossos filhos são crianças, devem ser tratadas como crianças. Mas quando são adolescentes, devem ser tratados como adolescentes. Mas quando são jovens, devem ser tratados como jovens e não como adolescentes e crianças. Mas quando é um homem formado, deve ser tratado como homem. Mas quando é uma mulher formada, deve ser tratada como uma mulher formada. A gente precisa respeitar o crescimento dos nossos filhos, a despeito de que eles sempre serão os nossos filhos. Com 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 anos, eles serão os nossos filhos, mas eles também crescem. Suas mentes desenvolvem, os seus corações amadurecem. E esse crescimento precisa ser respeitado. Paulo fala que a negligência aos nossos filhos é uma forma também de provocá-los à ira. Na verdade, o Dr. William Hendricks fala isso, que a negligência aos nossos filhos é uma forma de provocá-los à ira. Por quê? Porque às vezes a gente vive a síndrome de Davi, em que há conflito, rusgas dos nossos filhos na relação de irmãos, ou dos filhos com os pais, e a gente faz vista grossa. A gente não vai para o encaramento da verdade, não chama para conversar, a gente se omite, a gente foge.
A gente não coloca na cadeira da nossa frente e fala: senta aí que eu preciso falar com você. Desliga o celular, que eu preciso falar com você. Você está preparado para me ouvir? Estou, então ouça bem. Quando a gente não faz isso, a gente acaba negligenciando a vida dos nossos filhos. Isso também é uma forma de provocá-los à ira. E na visão do Dr. William Hendricks, a sexta forma de provocar os nossos filhos à ira é através da crueldade física, da autoridade paterna sem medida. Há um tempo, nós passamos a ouvir que corrigir filhos com a palma da mão era pecado, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não podemos corrigi-los sem a medida correta, ao ponto de desfalecer. Mas a palma da mão que bate é a mesma mão que acolhe e a mesma mão que direciona na educação diante da administração do Senhor. Só que isso deve ser feito sem a crueldade física. Existem pais que descontam nos seus filhos, crianças ou adolescentes, todo o sentimento de insatisfação de um projeto que não deu certo, de uma exortação que recebeu do patrão no trabalho, da dificuldade financeira, da dificuldade de um trabalho, e desconta no filho como se ele fosse o causador de todas as coisas. Então, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. É a palavra de Deus, por intermédio de uma instrução de Paulo à igreja de Éfeso. Filhos devem ser obedientes em todas as coisas diante dos seus pais, por conta da hierarquia, por conta da lei e por conta do testemunho do Evangelho de Cristo. Mas os pais não podem provocar os vossos filhos à ira. Eu quero concluir a reflexão dessa noite trazendo 7 conselhos rápidos. 3 conselhos aos pais, 3 conselhos aos filhos e um conselho de natureza geral. O primeiro conselho é direcionado aos pais. E o conselho é: abra os olhos. Nunca houve um tempo tão desafiador para se educar filhos. Abra os olhos. Nunca houve um tempo tão desafiador para se educar filhos. O mundo deseja ardentemente os nossos filhos. O mundo deseja a força dos nossos filhos, a beleza dos nossos filhos, a jovialidade dos nossos filhos, a sabedoria dos nossos filhos. O mundo deseja o coração dos nossos filhos. O mundo deseja a alma dos nossos filhos. Abra os olhos. Ah, pastor, mas é um tempo tão difícil, nunca se ouve. Mas não esqueça de que os filhos são herança do Senhor para a nossa vida. Segundo conselho: seja exemplo em todas as coisas. O primeiro modelo deverá ser sempre os pais. Segundo conselho aos pais: seja você o modelo de todas as coisas. Você é o primeiro exemplo que o seu filho e que a sua filha contempla. Não adianta empregar a regra: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso é uma postura filosófica antibíblica. Nós somos chamados para sermos os modelos de vida cristã dentro da nossa casa ou a partir da nossa casa. Terceiro conselho aos pais: trabalhe e incentive seus filhos a serem melhor do que você em todas as coisas. Trabalhe e incentive aos seus filhos a serem melhores do que você, ao seu filho ser melhor do que você em todas as coisas.
Se você tem a consciência de que você chegou à página 10, trabalhe, incentive, oriente e eduque para que o seu filho passe a página 10. Se você conseguir um bom emprego, tem consciência disso, trabalhe, incentive, eduque, ajude para que o seu filho consiga um emprego melhor do que o seu. Não existe rivalidade na relação pais e filhos, não deveria haver. Nós temos o prazer de ver os nossos filhos sendo melhores do que nós em todas as coisas. O primeiro conselho aos filhos: pais também são passíveis de falhas. Pais também são passíveis de erros. Nós erramos também. Nós falhamos também. Amando os nossos filhos, tentando conceder o melhor, e não estou falando de coisas de ordem material, mas principalmente de valores de ordem cristã, mas nós falhamos. Mas diante disso, filhos, não deixe a sua submissão e obediência ao seu pai ser arranhada, porque um dia ele falhou. Pais também erram. O segundo conselho aos filhos: não se esqueçam de que os seus pais cresceram em um ambiente e uma atmosfera diferente da sua época. Não se esqueçam que os seus pais cresceram em um ambiente e uma atmosfera diferente da sua época. Nós estamos vivendo a época dos nossos filhos, com todas essas transformações que alcançaram o mundo e que alcançaram a nossa vida. Está gravado a pregação do reverendo Renato no DNA. Vá lá e acesse, para você ver a carga de transformações que nos alcançou. Então, diante disso, filhos, não esqueçam de que nós crescemos, nós pais, em uma época, em um ambiente completamente diferente do tempo moderno. Não nos rotulem como caretas, nós somos pais em todos os tempos. E o terceiro e último conselho direcionado aos filhos: o tempo da obediência é agora, amanhã pode ser muito tarde. O tempo da obediência é aqui e agora. É disciplina, é submissão, é sujeição à autoridade dos pais que empenham em suas vidas para dar o melhor para os filhos. O tempo da obediência não é para amanhã, é aqui e agora, porque amanhã pode ser muito tarde. O sétimo conselho de natureza geral: pais e filhos. Existe uma relação perfeita na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, de um pai com um filho, que é um exemplo para a nossa vida aqui. A relação de Deus Pai Todo-Poderoso com o seu Filho Jesus Cristo. É uma relação maravilhosa, perfeita. É uma relação que em toda a narrativa da história bíblica sugere, aponta, descreve, narra perfeição pela harmonia, porque o coração do pai estava unido ao coração do filho, e o coração do filho estava unido ao coração do pai. Que no desafio de vivenciarmos a perspectiva bíblica para as nossas relações de pais e filhos, a relação de Deus, o Pai, com Jesus, o Filho, seja o modelo maior para dentro da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, que o sangue do Cordeiro de Deus cubra a nossa casa e que as nossas relações de pais e filhos sejam saudáveis para a glória de Deus e para a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.
Que seja assim na sua vida e na minha vida, na sua casa e na minha casa, para a glória do Senhor. Meus irmãos queridos, vamos nos colocar de pé e vamos cantar Maranata, o desejo do coração de filhos que esperam, que anelam o encontro com o Pai. Vamos cantar, sendo conduzidos pela banda, vamos cantar Maranata. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Senhor, em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Se o Senhor não voltar para nos buscar nesta semana, nós estaremos juntos no próximo domingo. Nós cremos nisto. Nós cremos que o Senhor pode fazer isto. Nós cremos que Ele pode nos levar à sua presença. Mas cremos também que Ele pode vir buscar a sua igreja. E nós, como filhos, anelamos encontrar com o nosso Pai eterno. Que o Senhor nos abençoe assim, nos fortaleça, nos dê uma semana de paz, de vida, de bênçãos e de vitória. Encerra-se a liturgia do culto e inicia-se a liturgia da vida. Que o Senhor te dê uma semana guardada e protegida por Ele mesmo. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Nós, os pastores, vamos erguer as nossas mãos e clamar a bênção do alto sobre a vida da igreja. Recebei, pois, a bênção. Filhos amados, benditos, eleitos, preciosos aos olhos do Pai, e depois em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e doces consolações, e o poder e a unção do Divino Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, bem como sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a superfície da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
Cristo eu vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Oh, 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 oh.